Desculpa, querido. Um contatinho de matemática formal, pelo menos, é óbvio que um professor digno, mesmo que seja interpelado na rua por um aluno sedento por conhecimento, ele jamais vai se recusar a responder se ele tiver a chance de fazer, né? Claro que eu jamais poderei transformar o apoio de física no apoio de matemática, mas quando a gente se esbarrar e tiver alguma duvidazinha, não há problema, né, de eu sanar essa dúvida. Então vamos lá, vamos prestar atenção, porque isso é a matéria que, né, vai fundamentar a continuação do conteúdo. Para que tu consiga resolver inequações de segundo grau, tem que manjar de equação de segundo grau. Questão 1. Determine o conjunto imagem da função real. Pô, discutido isso. Falamos como é que se obtém a função, a imagem de uma função. Tu pode esboçar o gráfico, né? Esboçando o gráfico, tu olha qual é os valores de y que estão sendo usados e escreve. Mas mais fácil que isso é lembrar que a imagem é do y do vértice para cima ou do y do vértice para baixo. Isso depende da concavidade, não é isso? Essa concavidade é voltada para... Logo eu acho o y do vértice e é dali para baixo. Concordam comigo? Como esboço a gente já fez várias vezes, eu vou direto ao ponto. Vou achar o x do vértice porque é fácil. Menos b sobre 2a. Tinhas direito a consultar. X do vértice, menos com menos mais, 3 quartos, ou 0,75 para os fãs de números com vírgula. Como é que acha o y do vértice então? É só substituir ali então. Y do vértice é igual a menos 2 vezes 3 quartos ao quadrado, mais 3 vezes 3 quartos, menos 4. Quem fez com um número com vírgula não tem problema nenhum, fica tranquilo. Menos 2 vezes 9/16, tudo bem para vocês? 3 vezes 3, 9 quartos, menos 4. Dá para simplificar esse 2 com 16, que dá 8. O y do vértice ficou menos 9 oitavos, mais 9 quartos, menos 4. Y do vértice é igual. Como é que opera frações? Tiro mínimo? Divide pelos baixos. Isso, é aquele mantra sagrado. Tira o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Tira o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. O mantra. Eu não gosto, cara, que o aluno faça isso, a menos que ele saiba o que ele está fazendo. Se ele não entende essa regra mágica, não me adianta. Eu gostaria que tu percebesses que eu preciso achar frações que tenham o mesmo denominador, não é isso? E eu não posso alterar o valor deste número, mas eu posso alterar a cara dele, achando uma fração equivalente, multiplicando por 2 em cima e embaixo nesse caso, né? Vai ficar 18 oitavos. Concorda comigo? Quem é o número que está ali embaixo? 1, eu queria que fosse quanto? Como é que transforma o 1 em 8? 40. Multiplica por 8, né? 1 vezes 8, 8. Se eu multipliquei por 8 embaixo, 8 em cima. 4 vezes 8, 32. Para não precisar pensar, o professor manda o aluno decorar. Tira o MC, divide pelo baixo, multiplica pelo de cima. Isso é uma técnica para obter frações equivalentes com o mesmo denominador. Certo? Só para a gente se despedir com qualidade, né, meu querido? Então vamos lá. Menos 9 com menos 32. Menos 41. Ótimo. Menos 41 mais 18. Menos 23, né? 23 com 18, né? 41. Menos 23 oitavos. Tu vê, cara, eu acho que ia ser mais sofrido colocar 0,75 ali. Professor, eu usei a fórmula do y do vértice. Y do vértice igual a menos delta sobre 4a. Ah, show de bola. 4a. Menos 8, né? Concorda? Menos com menos? Mais, só falta fazer o delta. O delta é b ao quadrado menos 4. B ao quadrado, 3 vezes 3. 9. Menos 4 vezes o a, que é menos 2. Vezes
C, que é Menos 4. menos 4. 9 menos 32, que é menos 23, certinho. Vamos dar chance para o cara que respondeu em número decimal também, né, pô? 23 dividido por 8. Vai. 2. Obrigado. 7, né? Vírgula. Abaixo 0, quanto? Dá 7, eu acho. 8, né? Obrigado pela participação. É isso que me agrada muito. 6 abaixo 0. 7, agora sim. 56 sobrou 4 abaixo 0. 5, 2, 8, 7, 5. Mas, isso é o y do vértice. A questão pedir é o y do vértice? Pedir a imagem. Imagem é igual y pertencente aos reais, tal que maior ou menor que o y do vértice? Dali para baixo, né? Então y é menor que o y do vértice. Ui, esqueci do menos ali, cara. Menos 23 oitavos, eu acho muito mais bonito. Embora é comum que a maioria escreva em número decimal, né? Nem todo mundo gosta de fração. Pois não. Mas se a pessoa só fez até o menos 2 e o 8, Já vamos discutir isso, meu querido. Não vamos deixar o cara na 1, não. Aí, menor ou igual, hein? Outra forma de escrever seria assim, ó. De menos infinito, outra forma de responder. De menos infinito até menos 23 oitavos fechado. Outra maneira de responder. Era 16. 16 porque era 4 ao quadrado. 4 vezes 4. Só que aí eu simplifiquei por 2 em cima e embaixo, ó. Aí o 16 virou 8. Ótima pergunta. É isso aí. Tanto ver, né, cara? Eu concordo com o colega. A nossa avaliação tinha 6 questões. Nós vamos decidir agora qual que é a pior delas, para colocar como desafio. E aí vai ganhar um ponto extra quem acertar esse desafio. Beleza? Era em dupla com consulta. Matéria discutida. Qualquer matéria que a gente vê que não foi discutida vai ser cancelada também. E aí, então, as 5 questões que sobram vão valer 2 pontos cada uma. Certo? Eu aceito dar um ponto para quem só calculou o y do vértice. Mais um ponto para quem escreveu a imagem, o conjunto imagem, do jeito certinho. Beleza? Então, questão 2. Questão 2. A água é essencial para a vida e está presente na constituição de todos os alimentos. Em regiões com escassez de água, é comum a utilização de cisternas para a captação e armazenamento de água da chuva. Ao esvaziar um tanque contendo água da chuva, a expressão... que bela expressão! V de T é igual menos 1 sobre 43.200 T ao quadrado mais 3 representa o volume em metros cúbicos de água presente no tanque no instante T, em minutos. Em minutos! Qual é o tempo em horas necessário para que o tanque seja esvaziado? Quanto que eu boto no volume para que o tanque fique vazio? Zero. Faz sentido, né? Uma coisa vazia tem volume zero. T ao quadrado sobre 43.200 é igual a 3. Concorda comigo? Tudo bem para vocês? Está dividido, passou? T ao quadrado é igual 3 vezes 0, 0, 0, 6, 9, 12. T é igual a raiz de 129.600. T é igual. Como é que a gente faz isso? Eu fui... Decompondo? Show, garoto. Acho que é altas técnicas de compor. Cara, mas vamos pensar um pouco, pô. Vamos pensar um pouco. 10 vezes 10 não é 100? Tu concorda que para achar a raiz quadrada desses dois zeros é botar um zero? Tudo bem? Então pronto, é só pensar no 1296. Depois tu bota um zero na raiz desse número.
Quanto é que tu acha que é a raiz de 1296? Chuta o número. 30 vezes 30, 900. Ó, tá perto. 34 vezes 34, vamos ver. 16 foi 1, 12 mais 1, 13. 3 vezes 4, 12 foi 1. 9 mais 1, 10. 6, 5, 1, 1. Bem próximo. 36 deu pouco, né? Tem que terminar com 6. Pô, o amigo tá ligado nas dicas que a gente, né, discutiu já desde o começo do ano. Porque tinha que terminar em 6 a raiz do cara, né? Então ou é 4, 4 vezes 4, 16, ou é 6. 36 vezes 36. 6 foi 3, 18. 19, 20, 21. 3 vezes 6, 18 foi 1. 9 mais 1, 10. 6, 9, 2, 1. Com 2 chutes, cara, nós achamos. Se a raiz disso é 34 e a raiz de 100 é 10, então é 300 e... Não, é 6, 36. Valeu, galera. Só que é em minutos, né, gente? O enunciado estava claro. Como é que passa de minutos para horas? Divide por 60. Dividindo por 60, 360, corta os zerinhos, 36 por 6, 6 horas. Fazendo do mesmo jeito, vamos dar um ponto para quem chegou a resposta em minutos e vamos dar os 2 merecidos pontos para quem chegou a resposta em horas. Vai ser eliminada uma questão que vocês vão escolher. Vocês vão votar e vão escolher. Dica, escolha a que tu errou, que tu sabe que tu errou. Entendeu essa ideia, né? Ali no final, Desculpa, amigo, desculpa. no final ele deu 296. Como é que você escreveu? Porque a raiz que eu queria não era 1296. Sim. Era 1296 vezes 100. Raiz de 100 é 10. Beleza? Isso aí, galerinha. Então, primeiras 2 questões resolvidas. Tá anotando o gabarito aí? Questão 3. É a tua chance de recuperar, né? Ó, cara, trabalho em dupla com consulta, não tem recuperação paralela. Eu é que sou doente mental. Aí, além de eu te dar a chance de ganhar um pontinho a mais com bônus, eu ainda te dou um pontinho a mais por participar da correção, por estar acordado durante a correção. Certo? Beleza? Aproveita, cara. Aproveita pra gente se despedir com um pontinho razoável. Não faz diferença. Eu chamei de avaliação provocativamente, né, cara? Eu adoro fazer isso. A vantagem que tu teve é que tu tinha, né, a dupla pra, né, e tinha material para consultar. Essa era a tua vantagem, né? Mas é uma avaliação. Vai ter o peso de qualquer outra avaliação que a gente fez aí nesse trimestre. Esse trimestre as avaliações terão pesos iguais. Vamos que vamos! Um fabricante de poltronas pode produzir cada peça ao custo de 300 pila. Custa para produzir. Se cada uma for vendida por X reais, este fabricante venderá por mês 600 menos X. Tá? Então, se X for 1, ele vende 599. Se X for 2, ele vende 598. Se X for 600, ele não vende nada. O que é o X? Se cada uma for vendida por X reais. Se X for 0, se ele dá de graça, aparece 600 malucos lá querendo pegar a poltrona. Tudo bem. Então ele me falou que custa 300 pila para fazer a poltrona. Custo por unidade, né? 300 pila. E ele disse que se ele vende, o preço de venda é X, o número de unidades vendidas, ele me disse que é 600 menos X. Até aqui é só interpretação de texto, não teve conta nenhuma. Em que X é um número entre 0 e 600, claro, né? Não pode ser um número negativo o preço. O que seria um preço negativo? Se tu levar isso aqui para tua casa, tu dá dinheiro. Isso não existe, a pessoa existe, lixo. Sim, as pessoas te dão dinheiro, de certa forma, tu levar o lixo embora da casa delas, né? Certo? Dependendo do tipo de lixo, tu pagam caríssimo para fazer isso. Lixo nuclear, meu Deus, milhões, para poder levar ele embora, certo? Determine o número de unidades vendidas mensalmente, lucro máximo, para obter o lucro máximo. Cara, tu vê, isso é altamente aplicável na vida de qualquer empresa.
de qualquer cara que fabrica qualquer coisa. Qual é o número de unidades vendidas, né? Ele quer saber qual é o número de unidades vendidas, ele quer saber o N, para obter um lucro máximo. Altas questões. Me ajudem, pessoal. Se eu quero o lucro máximo, eu tenho que obter a função lucro, né? Me ajudem a escrever a função lucro. Como é que eu escrevo o lucro que o cara vai ter? O lucro é igual. Já discutimos isso, cara. X menos o custo. Tem a ver com menos o custo. E X é o quanto ele vende, não é? É o quanto ele vende. Então, o quanto ele vende menos o quanto ele gastou é o quanto ele ganha de dinheiro, né? Ah, honesta a ideia. Por quanto que ele vende? Por X. Cada poltrona. Quanto que ele custou para produzir? Se eu subtraio, eu estou tendo lucro por poltrona, né? Mas quantas dessas ele vendeu? Quantas desses kits ele vendeu? O número de poltronas vendidas ficou 600 menos X. Se eu pego o quanto de dinheiro eu ganho em cada poltrona e multiplico pelo número de poltronas vendidas, eu obtenho o lucro que a empresa vai ter. Ah, entendi. Ficou uma equação de segundo grau, ó, 600x menos x ao quadrado, menos 3 vezes 6, 18, 1, 2, 3, 4, menos com menos, mais 300x, para deixar bem bonito, menos x ao quadrado, mais 900x, menos 180 mil, é a função lucro. Ele quer lucro o quê? Máximo. Que história é essa? Como é que eu obtenho o valor de X para o lucro máximo? Tem a ver com o que isso? Igualar a zero? O lucro máximo é zero? Não. Como é que é o esboço desse gráfico, pessoal? Que nem a questão anterior. Não é uma concavidade voltada para baixo? O lucro máximo é esse cara aqui, ó. É o Y do vértice. Onde é que eu obtenho o Y do vértice? Achando o X do vértice. Se eu achar o X do vértice, eu vou saber o preço de venda para ter lucro máximo na empresa. Imagina, cara, que legal tu poder calcular quanto tu deve vender o produto que tu produz na tua empresa, para a tua empresa ganhar o máximo de dinheiro possível. Poder fazer essa conta, não botar assim, eu acho que eu vou vender por 10 pila. Não. O engenheiro financeiro da empresa falou que tem que ser 7,48 para dar lucro máximo. Inacreditável o poder da matemática, né, cara? Claro que as equações, obter essas equações nas empresas é um pouco mais difícil do que obter essa aqui, né? Certo? Mas é assim que os contabilistas gerenciais agem. Calculam qual é o valor de venda para lucro máximo. X do vértice, no nosso caso, menos B sobre 2A menos B dividido por 2A. 2 vezes menos 1. Menos com menos. Se eu vender por R$450, eu vou obter lucro máximo. E a pergunta dele era o preço de venda para obter o lucro máximo? Deixa eu ver. Se cada uma for vendida para lá, determine o número de unidades vendidas mensalmente para corresponder ao lucro máximo. Como é que era o número de unidades? 600 menos X. 600 menos X. Como X ficou? 450, é isso. A resposta era 150 unidades. Amigo, se o aluno percebeu que o lucro é isso, louvável, meio ponto. Se o aluno conseguiu escrever a função lucro, fantástico, meio ponto. Se o aluno descobriu que tem que vender por R$450 cada unidade para ter lucro máximo, incrível, meio ponto e já tem 1,5.
Se o aluno ainda descobriu que o número de unidades vendidas é 150, o cara é foda. Essa questão era, eu acho que era uma boa para ele escolher como desafio. Professor, eu me lembro que eu coloquei 150, mas não foi por esse caminho. Me mostra o caminho, não tem problema. Não vai ter problema. Me mostra o caminho, se eu achar que o caminho, né, se o caminho fizer sentido, vai ganhar o teu ponto. Sem problema algum. Então tá, ó, A1 era fácil, a gente revisou isso logo antes do trabalho, na quinta-feira, imagem de função, não tem que reclamar. A questão 2 era ver que o volume 0 era quando o tanque estava vazio. Então, tranquilo também, dava de resolver. A questão 3 eu concordo, era difícil. Essa aqui eu acho que era de nível médio. Questão 4, vamos ver a questão 4. No plano cartesiano estão representados os gráficos das funções reais. Está anotando aí o gabarito, né, meu querido? Ele esboçou um gráfico de duas funções e falou quem são essas funções. Uma função é f de x igual x ao quadrado menos 6x mais 5. A outra função g de x é x menos 1. E ele esboçou os gráficos dessas funções. Esses pontos aqui eram para se cruzar. Qual é qual? A g de x é a reta, claro, e a f de x é a parábola. O ponto A, uma das intersecções do gráfico é... Tem duas intersecções no gráfico, né? Consegues enxergar que tem dois pontos onde elas se cruzam? Que ponto é esse onde o gráfico corta o eixo x? Como é que ele é chamado? Raiz, né? Concordo? Raiz. Como é que acha a raiz de uma equação de primeiro grau? Igual a 0. X igual a 1. Quando x igual a 1, quanto é que é o y? 1 menos 1? Esse ponto aqui é o ponto 1, 0. Concorda comigo? Era esse ponto, será que ele estava falando? Não, né? Porque no ABCD não tinha aquele ponto ali, o ponto 1, 0. Então só pode ser aquele outro ponto ali, ó. Como é que eu acho aquele ponto? Se eu igualar essa aqui a 0, eu vou achar o 1 e vou achar esse ponto aqui. Pode dar uma indicação do que está acontecendo. Concordas? Se eu faço x ao quadrado menos 6x mais 5 igual a 0, o cara acha o x' e o x duas linhas. Multiplicados dão 5, somados dão 6. Que isso, cara? Pegar as alternativas e substituir o... Cara, que boa ideia, hein? Fez a engenharia reversa. Eu chamo de jeitinho brasileiro e é muito bem-vindo nessa hora. Se eu não estou sabendo resolver, olha que sacada do colega. Eu posso pegar os pontos que ele deu como solução e ver qual deles fecha. Teve um ponto ali que eu coloquei para dar a letra E, que só tinha ABCD, né, cara? Se tu assinar a rótula ali, eu vou ficar chateado. Imagina, um pouco satânico, né? O cara elaborar uma questão para dar 3, 3 e meia mesmo. Deve ser essa aqui, eu tenho certeza. Ó, adorei, cara. Adorei o jeito dele resolver. Vai ficar ninja. Nós vamos... Vou até fazer assim primeiro, então. Antes de fazer de outro jeito diferente. Vamos botar o 5 no x para ver quanto é que dá. Certo? 5 menos 1, 4. Quando eu botei nessa, o 5 deu 4. Vamos botar aqui também? 5 vezes 5. 25 mais 5. 30. 5 vezes 6. 30, né? 5 vezes 6, 30, né? 30 menos 30, 0. Deu o mesmo resultado que aqui? Não, né? Esse aqui tá fora. Não podia ser nenhum lado que, tipo, não conseguia estar 4 e 6 e 5 falando da próxima equação.
primeira equação, porque a primeira equação o y é x menos 1. Então tu já percebeu que essa aqui está inválida, né? E essa aqui é válida. Essa aqui também é válida, né? X menos 1. Agora essa aqui já não é válida, nem essa. Então o amigo primeiro substituiu na equação mais simples e já eliminou 3 opções, só sobraram 2. Vamos botar 5. Aliás, já botamos 5, né? O 5 dava 0 e o 5 dava 4, então não valeu, né? Por eliminação tem que ser essa, vamos ver. 6 menos 1, 5, fechou. E vamos botar o 6 ali, 6 vezes 6. 36 mais 5. É 41. Não, fazer assim, ó. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 6, 36. 36 menos 36, 0. Sobrou o 5. 6 e 5, tanto para uma quanto para outra. Pô, eu jurava que era a última. Altas maneiras de resolver. Adorei. Vamos ver. Fazendo daquela outra análise que o colega estava me ajudando, que pediu para igualar a 0 e achar as raízes. Igualei a 0, o produto dá 5, a soma dá 6. 1 e 5, claro que eu já sabia que uma era 1, estava ali no gráfico, a outra é 5. O único ponto que tem o x maior que 5 e respeita a equação x menos 1 é o... Dava de matar já, que era a letra C. Mas o jeito Ninja Mutante Power Plus de resolver é olhar o óbvio. Quando dois gráficos se cruzam, tu aceita que o y e o x deles se igualam? Então eu posso pegar o y de um e igualar o y. O jeito mais legal de fazer isso é simplesmente igualar as equações. Pronto. Aí vai ficar x ao quadrado menos 7x mais 6 igual a 0. Quais são as raízes dessa equação? Multiplicados dão 6, somados dão 7. 6 e 1. 6 vezes 1, 6. 6 mais 1, 7. O 1 está aqui, né? E o 6 está aqui, né? Como o 1, 0 não nos interessava, era o 6 a solução. Substitui em qualquer uma das equações. 6 menos 1, 5. 6 e 5. Era o ponto de intersecção. Beleza? Como tinham essas todas maneiras de resolver, seja raciocinando, seja substituindo na raça, eu vou aceitar a galera que, mesmo usando o bom senso, assinalou a letra C. Show de bola. Então, até agora, a única que não precisa se explicar é a questão 4. Essa tem que ser desafio. Tu acha que essa tem que ser desafio? Quem vota nessa como desafio, levanta a mão. Eu vou. Vocês são crentes, Então tem que pegar uma que errou, né? Eu acho que todo mundo tá muito precipitado. Continuando para agilizar a nossa vida. Questão 5. Não. O desafio é que tá fora dos 10 normal. Então não. Achei que era. Pois é, isso que eu tava achando estranho. Eu vou explicar de novo, criaturas, a estratégia. Tu tem que escolher como desafio a que tu sabe que tu errou para ela ser eliminada da prova. Eu achei que era que valia mais. Eu liguei ela Tava pra achando gente estranho, 3 mas essa aí, muita gente deve ter acertado de sorte, porque jogar fora a questão. Ganha um ponto, claro, mas ganha um só. Se acertar uma questão normal, ganha 2. Sacou a ideia? Valeu. Obrigado. A concentração C em partes por milhão ppm de certo medicamento na corrente sanguínea após T horas de sua ingestão é dada pela função polinomial mais uma bela equação. Nível demoníaco. Cara, todas as questões elas 2. Simples assim. Ó,
Vamos ver se é tão terrível mesmo. Será que vocês não estão achando que é difícil só porque o número é um pouquinho mais feio? Nesta função, Isso daí tem que ser o desafio. vocês é que vão votar. Nesta função, considera-se t igual a 0 o instante em que um paciente ingere a primeira dose do medicamento. Álvaro é um paciente que está sendo tratado com esse medicamento e tomou a primeira dose às 11 horas da manhã de segunda-feira. 11 horas da manhã, 11 horas na segunda-feira. Segue. Letra A. A que horas a concentração do medicamento na corrente sanguínea de Álvaro atingirá 40 ppm pela primeira vez? Pelo amor de Deus, esse item não tem o direito de achar esse item difícil. Era só ler, cara, a equação dava o ppm e pedia quando que o ppm é 40. Bota 40 na concentração. Mais passa menos. Ou se tu quiser, tu joga todo mundo pra cá, ia ficar legal também, ó. Ia ficar positivo a menos 2t, menos 25. 40 menos 25, 15. Some produto realmente eu não acho que vai ser tão interessante. Né? Ia ficar menos b sobre A, né? A soma é menos b sobre A. A soma daria 2 dividido por 0,05. Do 40, a soma dá 40. De repente, né, vai que a gente tá com os aços alinhados. A soma dá 40 e o produto é C sobre A. 15 por 0,05. 1.500 por 5 dá 300. Números que multiplicados dão 300 e somados dão 40. Putz, eu não faria, cara, na prova. Se eu tivesse a tua idade, eu faria subproduto. Faria Bhaskara, desculpa. Mas ficou fácil. Multiplicados 300, somados 40. Então, nem demorou muito essa aí, pela leitura, eu realmente achava que ia ser um pouco pior. Tem dois momentos, né? Dois momentos em que o medicamento vai atingir os 40 ppm. Qual era a unidade de tempo? A unidade de tempo da função era em horas mesmo. Em horas. A que horas a concentração do medicamento na corrente sanguínea de Álvaro atingirá 40? Igualei a 40, joguei tudo para o mesmo lado. Usei a fórmula da soma e produto. A soma é menos B sobre A. O produto é C sobre A. Certo? 2 dividido por 0,05, 200 por 5. Perfeito, é isso aí. Peraí. Se é às 11 horas de segunda-feira, 10 horas depois vai ser quanto? Vai ser quando? 21 horas. Segunda-feira, 21 horas. E 30 horas depois. 3 horas da tarde, 3 da manhã de 4. Eu viajo, cara, são 30 horas depois. Dá 11 horas, mais 6. Eu pensaria assim, gente, 30 horas, 24 horas dá 11 horas da manhã de terça, né? Mais 6. Então, terça-feira, às 11 da manhã, passaram-se 24 horas que ele tomou o medicamento. Mais quantas horas? 6. Mais 6 horas. Mais 6 horas, 11 mais 6? 17 horas de terça-feira, né? Certo? Então, tu vê, cara, por que achar isso difícil? Por que somar um número no outro vai ser difícil, né? Por que, cara, o médico... Imagina, o teu médico falou, cara, tu vai ter que tomar esse medicamento daqui a 10 horas, daqui a 30 horas. Tu imagina tu não conseguir calcular quando é que tu vai tomar o medicamento. Né? Tu acha que existe algum emprego na face da Terra que seja mais fácil do que isso? Não existe. Dar o troco na catraca do ônibus é mais complexo, pode ter certeza. Certo? Então fica ligado, eu não estou falando isso para te ofender, estou falando isso para tu ver qual é a distância tua da sobrevivência na selva de pedra, meu querido. Não estou te pedindo para abastecer iate com 18 mil, não. Só para sobreviver. Dignamente, de preferência, né? Então, terça, às 17 horas. Não era a questão mais idiota do mundo, mas de difícil esse item não tinha nada.
falava que era concentração e pedia, quando é que concentração é 40? Pô, o mínimo que eu esperava, tu botar 40 ali e resolver essa equação. Se não por subproduto, que ficou fácil, por Bhaskara. Vamos fazer assim, ó. O cara que pelo menos achou as raízes, já vamos dar alguma coisa pro cara. Vamos dar 0,25 para cada raiz que ele encontrou. Dá meio ponto já. E mais meio ponto, 0,25, um quarto de ponto para cada data que ele, para cada momento que ele acertou. Vamos ver se o item B era satânico mesmo, diabólico, mortal, como falaram. O B. Se o médico deseja prescrever a segunda dose, quando a concentração do medicamento na corrente sanguínea de Álvaro atingir seu máximo valor. Putz, nós falamos sobre essa história de máximo e mínimo. Para que dia da semana e horário ele deverá prescrever a segunda dose? Como é que eu acho o momento em que a concentração atinge o valor máximo? O Y do vértice é a concentração máxima. Porque o Y do vértice é isso aqui, não é? Se eu quiser achar qual é a concentração máxima, eu acho o Y do vértice. Mas eu quero saber o quando que isso vai ocorrer. Eu quero saber o tempo em que isso vai ocorrer. Claro, o T faz papel de X. Era só calcular o X do vértice mais uma vez. X do vértice, como é que é? Nesse caso é o T do vértice, né? É menos B sobre 2A. Mas eu já até sei que o menos B sobre A é 40. Então menos B sobre 2A é 20. Em 20 horas a concentração atinge o valor máximo. Quando que vai ser isso depois de 20 horas? Já vamos dar meio ponto se o cara descobriu que era daqui a 20 horas. Mas ele quer saber quando. Me ajudem a pensar, por favor, meus amigos. Tomou o medicamento. 20 horas depois a concentração do sangue atinge o valor máximo. Aí o médico quer que tome naquele momento de novo o medicamento. Estranho, né? O medicamento está bombando no sangue, ele quer que tome outro. Por quê? Exatamente, vai demorar a digestão. Na hora de começar a cair a concentração do medicamento, aí começa a digestão do próximo comprimido, aumenta de novo. E aí tu está sempre medicado. É isso aí, show. Me ajudem! Se a segunda-feira, 11 horas da manhã, tomei medicamento e tenho que tomar de novo 20 horas depois, que hora e que dia da semana será isso? Por favor, não me decepcione. 7 da manhã. Qual é o raciocínio que vocês fariam? Para não contar nos dedos, né? Não dá para contar nos dedos isso. Isso, pô! 24 horas depois, tu tá no mesmo horário num dia da semana pra frente, né, pô? Então 24 horas depois é terça-feira, 11 horas. Só que ele tinha que ter tomado 4 horas antes. 11 horas menos 4 horas? 7 horas. Esse cara tinha que ter tomado o outro medicamento terça-feira, 7 horas. Mais meio ponto para quem acerta isso. Então tu vê, eu acho que o que pode ter atrapalhado essa questão foi a interpretação. Porque a matemática dela não estava difícil, outras eram muito piores. Questão 6. Questão 6. Última questãozinha. Se a função real de variável real definida por equação de segundo grau. Questão 6 primeiro fala que tem uma função f de x, que é ax ao quadrado mais bx mais c. E diz que f de 1 vale 2, que f de 2 vale 5 e que f de 3 vale 4. Qual é o valor de f de 4? E aí? Como é que faz? Como é que fica? Vocês conseguem, né? Pegar isso aqui e substituir aqui, né? Isso vocês conseguem, né? Como é que fica? Isso aqui é o F, e o F vale 2, obrigado, 2. Um vezes 1? 1. 1 vezes A? A. 1 vezes B? Mais C.
x no lugar do y, coloquei o y, como a gente sempre fez. Monta essa aqui pra mim, vamos ver. 5 é igual. 2 vezes 2? 4a mais 2b mais c. Outra equação. Outra equação. Só substituir, não fiz nada demais. Não dá para resolver só com essas duas equações. Por quê? Por que não dá para resolver o problema só com essas duas? Porque eu tenho 3 letrinhas, então eu preciso de 3 continhas para resolver. Vamos ver, substituir ali, como é que fica? 4 é igual 9a mais 3b, não está ao quadrado, mais c. Show de bola. Como é que tu faria para achar o A, o B e o C nesta questãozinha? Vou te continuar aí. Claro. Ele quer o f de 4, né, gente? Até agora a gente fez o que, cara? A gente colocou no lugar do x o x e no lugar do f de x o f de x, algo que a gente sempre fez. Até aqui não dá para reclamar. A continuação pode até reclamar, tu vai ver. Como é que eu resolvo isso? Que lá desde o fundamental a professora sempre trabalhou o sisteminha de equações. Né? 8º e 9º ano a gente trabalha isso. Isola numa. Não fizemos isso nenhuma vez esse ano, né? Isola numa. Cara, é o mais básico de matemática que a gente exige da galera. Tu vê o C, tá legal de isolar aqui e substituir aqui. Ajuda a isolar o C aqui. 2 menos A menos B. Foi muito complexo isolar a letra C ali, gente? Não, gente, não é mesmo. Pega a equação de baixo e no lugar do C, tu pode colocar o quê? 2 menos A. Cara, é a função matemática mais primordial que eu preciso que vocês saibam. Isolar numa, substituir na outra. Substituição. 4A menos A. 3A. Deixa eu passar esse 2 para lá também. Ó. Esse 2 já vem para cá. 4A menos A, 3A. 2B menos B, B. Equaçãozinha bem mais tranquila já. Me ajuda que agora é contigo. Agora tu finaliza aí, eu obedeço. Já está isolado o C aqui, né? Vamos substituir aonde? Obrigado. 4 é igual 9A mais 3B. Segura só um pouquinho, por favor. 2 menos A menos B. A próxima aula é nossa também, né? Certo? Aí eu vou deixar tu te atrasar um minutinho para subir. Então, olha só. Vamos ver como é que vai ficar. Mais passou? 2 é igual 9A menos A. 8A, 3B menos B. 2B. E para finalizar, isola numa, substitui na outra. Pronto, acabou. Isolou numa, vai substituir na outra, 2 que multiplica. Quanto é que vale o B? 3 menos 3A. 2 é igual 8A mais 6 menos 6A. Ficou menos 4 é igual a 2A, A igual a menos 2. Se o A é menos 2, é porque o B é 6. Com 3, 9. E o C vale quanto? O C vale 2 menos o A, que é menos 2, menos o B, que é 9. 4 menos 9, menos 5. Quem era a função f de x que a gente estava procurando desde o princípio? Menos 2x ao quadrado, mais 9x, menos 5. Então a f de 4 que o sujeito queria, 36 menos 5, 31. 4 vezes 4, 16. Menos 2 vezes 16, menos 32. Menos 32 com 31, menos 1. Pum. Não, eu confesso. Desafio. Vamos fazer 2 desafios nessa prova aí. Eu confesso, essa aí eu peguei pesado. Eu olhei para ela e não achei que era tanto trabalho. Vamos fazer a questão 6, anota aí. A questão 6 vai ser um desafio. Junto com a questão 3. Ao meu ver, a questão 3 também era desafio. Ao meu ver, eram as duas nitidamente acima da média. A 3 era do remédio? A 3... Não, a do remédio estava tranquila, ao meu ver.
Absolutamente tranquilo. A 3 é aquela do lucro. Achar o lucro ali não era tão fácil. Quer dizer que para eu poder dar 2 pontos por questão e completar os 10 pontos, na verdade agora vão ser 2,5 por questão. A questão 1, a questão 2, a questão 4 e a questão 5 vale 2,5 cada uma. Certo? Eu vou corrigir, nós vamos sentir como é que é, né? Nós vamos corrigir e sentir como é que é. Se eu perceber que as notas estão muito baixas, para efeito de recuperação paralela, eu acrescentarei 2 pontos. Se eu perceber que a nota não está muito ruim, vai ficar um pontinho apenas na correção paralela. Certo, meus queridos? Bom recreio. 2 minutinhos a mais para vocês no recreio. Valeu!